Fala galera, eu sou Alan, investidor personal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar como deve ficar a bolsa, dólar e juros após a manutenção da taxa Selic. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no meu canal, curta esse vídeo e deixe nos comentários aonde você vai investir com a taxa Selic a 10,5%. Bom galera, uma matéria do Infomoney do dia 19 de junho de 2024 trouxe a seguinte chamada: como bolsa, dólares e juros deve reagir após Copom encerrar o ciclo de corte de juros. Na última quarta-feira, teve a decisão do Copom em manter a taxa de juros a 10,5%. Essa decisão já era esperada pelo mercado, mas o que chamou mais atenção foi a forma de como ela foi tomada. Ela foi tomada de maneira unânime. Até os indicados do atual presidente da República votaram pela manutenção da taxa de juros. Lembrando que há 45 dias atrás, a gente teve uma decisão dividida em relação à queda de juros, quando a decisão foi de reduzir 0,25% ao invés de 0,5%. Conforme naquela data houve a interpretação daquele momento e dessa divisão do colegiado, agora também não é diferente. Há uma interpretação em relação a essa unanimidade de manter a taxa de juros a 10,5%. Sinal que o cenário mudou e muito de lá para cá. E o que esse cenário mudou? A gente, ao longo do tempo, consegue perceber que, infelizmente, o governo não consegue controlar seus gastos. E isso impacta no mercado. Nossa moeda acabou se desvalorizando muito e está tendo cada vez mais incerteza em relação ao cenário aqui no Brasil. Corroborando com esse fato, vem também os dados dos Estados Unidos. Com a economia aquecida, eles também não têm uma previsão ainda de baixar os juros lá. Então, o que acontece? O investidor prefere botar o dinheiro lá nos Estados Unidos ao invés de deixar aqui no Brasil. Isso já falei em algumas oportunidades nos vídeos que eu faço para vocês. Nos Estados Unidos é mais seguro. Eu conversando com um amigo essa semana, a gente meio que deu uma deslumbrada nos juros aqui no Brasil. Vamos botar uma comparação com os Estados Unidos. É uma comparação meio grotesca, mas vamos lá fazer esse exercício. Se os juros nos Estados Unidos está em torno de 5% a 5,5%, vamos botar nessa margem aí, tá? Vou botar 5%, vamos arredondar, 5%. E a nossa inflação aqui está beirando 4%, 4,5%, vamos botar no final do ano, com tudo certinho, né? A gente teria aí uma taxa aí de 9%, 9,5%, talvez até 10%. E os juros aqui no Brasil é 10,5%. Alan, tem uma diferença de 0,5%, olha só que absurdo, o juros está alto no país. Só que a gente tem a nossa classificação de risco. O risco país aqui é muito mais elevado do que a maior economia do mundo. Então a gente deve ficar atento a algumas coisas que a gente vê de notícia por aí, quando a gente faz algumas comparações. Pensa nisso. O Brasil é mais arriscado para você botar seu dinheiro justamente pelo cenário doméstico, que a gente acaba vendo aí cada fala, cada articulação, cada decisão de lei, de projeto de lei, cada imposto criado, isso impacta na maneira como o mercado vê o governo. Mas em cima disso tudo, fica a pergunta: como fica a bolsa, o dólar e os juros daqui para frente, com essa taxa de 10,5%, tendo essa queda encerrada nesse momento? E aí, segundo a matéria, eu vou ler aqui para vocês a fala de um especialista. Com a deterioração do cenário doméstico, sem sinais de um ajuste sustentável de gastos públicos, as expectativas de inflação desancoraram e o câmbio se desvalorizou. Dessa forma, o principal objetivo desta reunião para o mercado era reestabelecer a credibilidade da conduta de política monetária e trazer de volta as expectativas de inflação alinhada com as metas, diz Guilherme Jung, sobre a importância da unanimidade da decisão. Esse é o ponto. Tá? O Copom foi unânime em sua decisão, o colegiado foi unânime na sua decisão para mostrar que está perseguindo a meta de inflação. Esse é o objetivo do Copom, esse é o objetivo do colegiado. Por isso que mesmo os diretores ali indicados pelo Lula resolveram manter essa taxa a 10,5%. Mesmo que o governo esperneie, mesmo que o presidente, que o partido tal, esperneie, querendo que os juros abaixem, quando o trabalho tem que ser feito de maneira correta, e essa é a vantagem de ter uma independência do Banco Central, não adianta. É a meta que eles têm. Caso eles não consigam alcançar essa meta, quem vai ter que dar explicação ao Senado vai ser o Copom. Então vamos deixar isso bem claro aqui. E, consequentemente, isso trouxe uma credibilidade para o comitê. E a gente sabe que no ano que vem terá a troca do presidente do Banco Central. O mandato do Campos Neto vai até esse ano. Mas seria muito bom se o Banco Central
não tivesse a sua credibilidade arranhada e que a gente pudesse confiar nas suas decisões para a gente ter o máximo de previsibilidade possível. Em relação à Bolsa, foi mais ou menos isso que aconteceu. O dólar teve uma valorização absurda, né? E o Bovespa ele teve uma queda nos últimos meses, né? Nos últimos 2 meses foi ruim para o Bovespa. E assim, já precificando esse cenário ruim que se instalou aqui no Brasil. Já o impacto para os juros futuros, os DIs, eu vou ler aqui um especialista do Banco Master, que a matéria cita. Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, explica que, com o Banco Central mais duro, o esperado é que as taxas de juros nas pontas mais curtas e da curva subam amanhã, refletindo a decisão da instituição. Isso já foi visto, inclusive nesta quarta-feira. Na quarta-feira os juros estavam subindo já. No entanto, os DIs, contratos de juros futuros mais longos, podem ver alguma queda durante o pregão desta quinta-feira. Isso foi quinta-feira passada, com a visão de que, se o Banco Central for mais duro por agora, a inflação continuará sob controle e haverá mais espaço para baixas no futuro. Esse é o ponto-chave. A gente tem que entender que, se o Banco Central fizer o trabalho dele, a gente consegue controlar essa inflação e a gente consegue baixar essa taxa de juros futura. E aí é onde a gente vai ter que analisar. Coloco o meu dinheiro em renda variável, em renda fixa. Esse é o ponto-chave para o investidor, principalmente o investidor iniciante, que fica meio perdido, não sabe onde colocar seu dinheiro. Ora é a bolsa, está voando, ora é os fundos imobiliários e fixo está subindo, ora é a renda fixa, os juros subiram. Então, assim, para que vocês não fiquem confusos, esse é o ponto. Ver como o Banco Central está tomando as suas decisões e, principalmente, como o governo está agindo em relação a isso. Está conseguindo controlar os gastos? Vai conseguir alcançar seus objetivos, suas metas? Isso é importante para o investidor. E por último aqui, não menos importante, aliás, muito importante, já que grandes empresas brasileiras estão ligadas ao dólar, é o caso da Petrobras, é o caso da Vale. Vamos ver o que esperar do dólar. Vamos lá. Segundo o mesmo economista-chefe do Banco Master, esse cenário tende a ser também mais positivo para o câmbio, com o real possivelmente se valorizando frente ao dólar, com a perspectiva de que o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos continuará elevado, ganhando força. O que ele disse aqui? Foi basicamente aquela continha que eu te falei. A gente tem que ter uma margem de juros um pouco mais elevada para que o investidor estrangeiro deixe seu dinheiro aqui para ganhar um pouquinho mais, mesmo precificando aqui o risco país. E assim, o que a gente tem que estar atento em relação ao cenário externo, principalmente nos Estados Unidos, é quando a taxa de juros vai tender a cair. Quando o Jerome Powell vai sinalizar que os juros irá cair, principalmente nos dados de pedido de seguro-desemprego, os dados da economia norte-americana. Isso aí já vai dar para a gente ter uma leitura, o que fazer em relação aos nossos investimentos. Bom, galera, isso é tudo. Mais um videozinho rápido de domingo, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre a taxa Selic, por que ela se manteve, por que ela foi uma decisão unânime, e espero que vocês tenham gostado. Então curta esse vídeo, se inscreva no meu canal, batendo no sininho, para que meu vídeo possa aparecer com mais frequência para você. Deixe nos comentários aonde você vai investir com a taxa de juros brasileira, a taxa Selic, a 10,5%. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.